Olá, boa noite. Vamos acolher com muito amor hoje todas as pessoas que estiverem junto e agora, nesse momento, para esse bate-papo que nós vamos fazer aqui sobre a doença, qual o nosso papel sobre a doença. Essas alterações, elas acontecem, né? Porque depende muito da internet da gente. Então, às vezes dá oscilação para um, enquanto nós aqui estamos tudo ok. O pessoal vai chegando e a gente já vai engatar aqui no assunto. Obrigada, Rosana, Aline, Júnia, muita gente linda aqui comigo. E eu estou sempre muito feliz pela oportunidade. O que me traz aqui é um tema bastante atual. E esse tema atual que a gente fala, né? A necessidade da cura. Nós falamos muito em elevação da consciência, de nós estarmos numa frequência mais elevada. Mas a gente também tem que lembrar, né, que muitas pessoas neste momento estão passando por N situações e inclusive estão passando por dificuldades emocionais profundas, de dificuldades assim, eu digo desafiadoras, né? Muitos desafios, inúmeros são os desafios que a gente está passando, mas compartilho e tento ajudar da forma como eu posso, com correntes de orações, que nós temos grupos que trabalham incessantemente na corrente de oração, para que a oração eleve o padrão dessas pessoas que estão hoje necessitando de cura. Então, eu resolvi trazer para vocês esse tema, dentro de uma visão quântica, sim, porque há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fui orientada, recebi muitas informações, recebi inúmeras orientações de Saint Germain. Só um minutinho, gente, que eu tô aqui no... A gente recebeu, né, orientações de Saint Germain para que essas orientações fossem multiplicadas no momento certo. E eu acredito que agora nós estamos nesse momento certo, né? Muitas pessoas trabalham, não é nada de tão novo, muitas pessoas trabalham sobre essa visão, nem todas entendem exatamente como operar isso, mas eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu peço que primeiro eu vou fazer uma rápida explanação e depois eu vou estar fazendo junto com vocês. Então eu peço que aqueles que puderem fiquem até o final, tá? Porque ao final nós vamos aqui desenvolver uma rápida meditação conduzida e guiada por mim, para que a gente possa mostrar para vocês um pouquinho desse modelo de cura, né? Que a gente está realizando agora. Nos meus últimos meses e anos até, né? 2 últimos anos da clínica, né? Porque eu atendi como terapeuta mais de 25 anos em consultório. Então, aí chegou um determinado momento, como eu já falei isso para vocês, eu optei em ficar só com os workshops, que são muitos. É grande o meu trabalho de criação do processo que eu chamo Maestria Divina, porque a maneira que eu tenho de contribuir é fazer com que mais e mais pessoas possam se aprimorar, né? Autolapidar, trazer a reforma íntima que todos nós precisamos nesse tempo agora, né? É um trabalho de grande expansão da consciência e de autorreconhecimento, para que haja mudança interior.
E a gente vai falar sobre isso hoje também, né? Então, assim, ó, gente, para a gente falar sobre doença, nós temos que falar um pouquinho, e aí eu quero que vocês entendam assim, reflitam comigo. A doença, quando ela se instala, ela tem uma origem, certo? Nós sabemos a origem das nossas doenças? Por que nós adoecemos? Nós procuramos pensar, minimamente pensar e refletir por que eu estou doente, sem aquele questionamento de sofrimento, tipo, não aguento mais essa doença. Isso todo mundo pergunta. Mas a gente precisa transcender, ir além. Quando nós temos alguma coisa que não está bem conosco, eu acho que as perguntas, elas têm que começar a ser ampliadas agora. E nós temos que trabalhar essa curiosidade, esse exercício de autoconsciência, de ir além e buscar respostas mais além do que nós fomos até aqui. Se a gente quer evoluir, nós temos que aprender a perguntar para a nossa alma, a perguntar para nós mesmos e tentar questionar para que a gente encontre uma resposta plausível. Então, quando você fica com alguma coisa, é normal e é natural que você diga assim: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou doente? Mas você fala naquele sentido assim: eu estou me queixando que eu estou doente. Quando então que a gente aprofunda isso, diz assim: o que causou essa doença? E aí a gente começa a nossa fala de hoje. A origem da doença. Qual é a origem da minha doença? Aonde isso começou? Em que tempo isso iniciou? Qual foi a ponte pela qual houve uma desordem celular, algo que eu vivi, que foi extremamente impactante, que causou uma desordem celular. E a partir disso, eu alimentei sensações, sentimentos, pensamentos, adquiri crenças, né? A partir de um acontecimento. E quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui desenvolvendo e desempenhando um papel doentio. Então, a origem da doença sempre estará relacionada e ligada a um acontecimento da nossa vida. Em consultório, eu tive por muitos anos pessoas com câncer. Trabalhei bastante com pessoas que tinham passado por câncer, né? E que eu atendia pessoas que estavam em vários graus, em várias formas, com vários órgãos afetados, enfim, muitos modelos, né? E eu fiquei bastante tempo trabalhando com isso. E eu sempre trabalhei com avaliação de trabalho, né? Observação, avaliação e compilação de dados. Até porque eu sempre gostei disso, né? De estudar o comportamento humano, as situações humanas e tudo mais. E eu entendi que, não só nos livros que a gente lê, que existe a relação direta com fatores emocionais, as nossas doenças, como comprovei muitas dessas pessoas, porque quando eu recebia uma pessoa doente, eu sempre tentava vasculhar, né? Fazer um rastreamento de datas, de fatos e de acontecimentos que tinham ocorrido com ela, para que a gente pudesse começar a trabalhar esse núcleo traumático, e esse núcleo traumático, à medida que fosse sendo trabalhado e dissolvido, pudesse dar uma nova forma, né? Alterar o movimento celular, a memória celular que ficou do processo traumático, ocasionando aquilo tudo, né? Então, a gente tinha essa observação, tinha esse olhar, tinha esse cuidado, e o que eu constatei? Vamos começar por aí.
eu constatei nessa pesquisa de 10, 15 anos, que por bastante tempo, né, eu tive pessoas com câncer, que as pessoas que eu fiz esse estudo, elas tinham tido, no mínimo, 3 anos antes, 5, 7 anos antes de desenvolver o câncer, elas tinham passado por situações, por perdas irreparáveis, que elas nunca aceitaram, por frustrações, por choques traumáticos, assim, emocionais muito intensos, muito intensos. E assim, a gente ia trabalhando com processo de regressão, eu sempre trabalhei com regressão também, e a gente entendia que esses vínculos criados emocionais, a partir de um momento traumático, e que a gente na teoria entendia que a partir dali o organismo começou a funcionar diferente, porque ele teve um impacto celular diferente, o órgão afetado na relação emocional sempre existe, né? Pessoas que foram traídas, pessoas que foram enganadas, gera muita raiva, né? Não gera quando a gente diz, meu Deus, a indignação, como que essa pessoa fez isso comigo? Então, fatalmente, alguns órgãos, a exemplo de, não necessariamente só esse, o fígado era afetado nessa relação. Então, tudo isso sempre foi palco das minhas observações. E aí eu buscava livros de referência para tentar entender um pouco mais. E não só entender, como o meu objetivo sempre foi ajudar melhor e mais estas pessoas, né? Eu me perguntava como aqui posso ser um instrumento de melhora, o recurso que ela tem sou eu preciso dar o meu melhor para que essa pessoa ela possa ter um caminho mais leve, né? Então, a gente, com todas as técnicas que eu tinha, a gente trabalhava isso, entendia, e o fato interessante, né? Existia, sim, uma referência de uma memória genética e celular que já vinha de outras vidas. Por quê? A gente fazendo paralelos, a gente constatava que as pessoas que traziam aquele núcleo traumático, aquele processo todo, que tinham passado por aquelas situações, já traziam essas memórias de outras vidas, porque com uma maquiagem diferente, né, brincando assim, a pessoa já tinha passado por aquilo. E a alma faz exatamente isso, né? Nós, num planejamento de alma, até a gente tem que atentar que estamos bem perto do conselho kármico. Eu quero ver se eu gravo um áudio sobre isso, para ajudar vocês a fazer. Dia 30 é dia de fazer a cartinha do conselho, né? Então, as reprogramações, elas são muito bem-vindas nessa época. E aí, então, a gente fazia todo um processo ali de entender que a alma estava realmente dando uma oportunidade, trazendo aquele histórico de novo, né? Já existia uma memória celular, uma questão genética comprovada ali, né? Genética espiritual, que eu digo, né? Então, aí, claro que era fatal que a pessoa estivesse passando por isso de novo, mas a alma, o planejamento da alma é colocar você novamente, aparentemente, na mesma situação, para que você supere isso, né? É sempre como um aprendizado. Tá, hoje é assim, nós estamos abrindo uma grande porta de um planeta que está em 5ª dimensão, e que nós não podemos ficar acomodados nessa engrenagem. Nós temos que entender o nosso papel dentro da doença e como que a gente pode fazer dando o nosso melhor para que a gente possa reorganizar celularmente isso. Então, essa introdução precisava dar que existe a referência, em primeiro lugar, da doença com emoções fortes, não resolvidas, não dissolvidas, não compreendidas, não aceitas, certo? Então, quando repetimos o sofrimento da mesma forma e agimos dentro de um mesmo modelo, dificilmente nós vamos ter um resultado diferente, não é mesmo?
Eu sempre digo para os meus alunos que se a gente quer realmente algo que na nossa vida funcione diferente, que a gente tenha um resultado diferente em qualquer área da vida, em qualquer forma, eu digo assim, a gente só vai obter um resultado diferente se nós fizermos diferente, certo? Não faz sentido isso? Do contrário, nós vamos estar sempre obtendo o mesmo resultado. Então, qual é o objetivo hoje para nós? É entender esse movimento todo. É nós criarmos uma consciência da doença. Como que é, Josimere, criar uma consciência da doença que eu nem sei da onde, por que eu tô doente? Então, quando a gente tem alguma coisa, a gente primeiro tem que colocar luz nessa situação, certo? Luz na situação significa começar a compilar, a analisar, a refletir e voltar atrás, entendendo, fazendo um rastreamento. Quando foi que isso começou para mim? Essa é a primeira pergunta, tá? Quando que eu comecei a desenvolver esse fator, esse sintoma? Da onde veio esse sintoma? Não nasci com ele. Posso ter trazido uma probabilidade, né? No meu corpo. Mas por uma história do passado, de outra vida. Mas agora eu preciso assumir essa responsabilidade porque eu estou na era de Aquário, eu estou no momento de luz. Luz é informação acima de tudo, e quando eu digo que luz é informação, significa que quando você deseja e se conecta com seu coração, a luz te traz informações. Às vezes acontece algo comigo e eu fico refletindo, da onde veio isso? Quando isso começou? Por que eu estou assim? Então, eu vivo desse jeito. Eu questiono tudo, porque tudo eu quero entender. Tudo eu quero colocar luz porque a luz, ela traz o despertar de uma consciência, ela revela para mim e ela traz respostas das quais eu necessito muito ter. Porque eu sou um ser desperto, consciente de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu venho, por que eu vim, né? Então, essa é a meta de todo ser vivente neste planeta, é ter todas essas respostas. E a gente, de uma forma bem específica, nós temos que ter esse treino, entenderam? A gente tem que treinar o despertar permanentemente de tudo que nos acontece. Então, essa é o nosso papel. Só pode ser desse jeito agora, gente. Nós não nos acomodamos a uma situação mais. Se somos despertos, nós não aceitamos aquilo de uma forma estática. Não há mais. Tudo está em movimento e movimento extremamente acelerado. Então, depende de nós fazermos esse trabalho de consciência de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, por que eu estou com esse sintoma, da onde ele veio, desde quando isso começou. Então, desta forma, a gente vai mergulhar no núcleo, né? A gente vai trazendo, fazendo perguntas, e a gente pede que as memórias desse evento, que representa isso que eu estou sentindo no corpo, né? Porque é somático, é psicossomático, toda doença, ela tem uma relação psicossomática. Foi uma emoção que não ficou curada. Nós não podemos nos enganar mais. Tem muita gente que eu convivo que trata a doença como um outro ser poderoso dentro de si mesmo. E isso não é verdade. Nós é que somos o ser poderoso, que podemos
mergulhar nessa condição de despertar, de revelar, de ir atrás, de buscar as respostas. Por que eu estou assim? O que posso fazer para mudar? O que depende de mim? Eu não posso me entregar. Essa é a postura de quem está doente. Porque Deus, né, a nossa divindade, ela precisa que nós possamos participar desse processo o mais consciente possível. E essa integração, eu e meu Deus somos um só ser, precisa acontecer. E quando você está doente, que você cruza os braços, que você não quer nem saber, você só quer que tragam um remédio poderoso, milagroso, que aconteça um milagre. Você quer um milagre que venha de fora. Mas eu estou aqui nesse momento para dizer para você, se você tem algo que te incomoda muito, que o milagre é você. Você é o seu milagre. Você pode fazer algo muito poderoso por você, porque você precisa desempenhar um papel de co-criador. Eu sempre trabalhei mostrando isso para os meus clientes. Eu sempre trabalhei e trabalho ainda mostrando isso para os meus alunos. Há muitos anos, essa é a minha postura em sala de aula, é a minha postura, sempre foi a minha postura na clínica. Por quê? Porque eu acredito no poder do agora. Eu acredito no poder que cada pessoa tem de transformar a sua vida para melhor. E hoje nós estamos num momento muito especial. Então, o que esse momento traz? Traz uma possibilidade, um poder ainda maior, de que quando nós nos conectamos, buscamos as respostas, pedimos a orientação da nossa divindade, nós pedimos luz para a situação, nós começamos então a nos relacionar com a verdade. E essa verdade, ela é transcendental, ela vem em sonho, né? Uma ocasião, eu já tinha feito de tudo, já tinha tomado floral para vir essa revelação que eu precisava. Eu tinha feito um movimento muito grande, e aí na minha oração antes de dormir, eu falei, Deus, agora é com você. Porque eu já fiz tudo o que eu achava que podia para despertar essa consciência, para que eu pudesse, através da consciência, assumir a minha responsabilidade, mudando a minha postura. Mas eu não sei mais o que fazer. Aí eu dormi. Eu rezei, pedi que ele me desse a resposta, então, e aí eu dormi. Quando eu adormeci, lá pelas 2h pouco da manhã, eu acordei com um sonho tão vívido, que é claro que não era um sonho, era uma vivência. E ali eu obtive, para acalmar o meu coração, todas as respostas do porquê eu tinha desenvolvido aquela doença. E a partir dali, com muita luz, porque o conhecimento, quando você sabe o porquê, é a luz que entra e ela traz clareza, ela clarifica tudo, ela reconduz você para um novo pensamento, para você olhar para aquilo de um outro jeito. Mas para isso a gente precisa estar conectado com o amor de Deus no nosso coração. E a gente tem que limpar o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda amargura, de todo cansaço, de toda tristeza que às vezes uma doença traz para nós. Nós temos o poder de nos conectar com Deus e obter essas respostas, porque as respostas é luz na situação. E quando a luz entra na situação, ela traz clareza e nos dá infinitas possibilidades de tudo transformar, porque nós temos poder para isso. Então, nós precisamos buscar as memórias passadas, tentar pedir que isso venha em sonho, em oração, tentar entender, fazer um retrospecto da nossa vida. Ah, nossa, eu acho que eu adoeci na sequência daquele acidente.
Ah, eu acho que eu adoeci mesmo uma semana depois que eu rompi o relacionamento com aquela pessoa. Eu realmente fiquei muito acamado. Mas era só uma gripe. Oi? Você ainda vai continuar colocando tampões na sua consciência? Você ainda vai fazer essas frágeis e tolas relações? Não, você não vai mais fazer isso, porque eu estou aqui para pedir para você que você não faça. Por você, que você remova os véus dos seus olhos, que você louve a verdade e que você peça que somente a verdade possa te convencer, porque do contrário você vai viver num mundo de ilusão, vai continuar a viver num mundo de enganação. Só que agora é você que está fazendo isso por você. Quando você diz assim, depois que eu terminei aquele relacionamento de muitos anos, eu ainda amava aquela pessoa, quando ele foi embora, deu 10 dias, eu caí de cama. Fiquei 3 dias de cama. O que o médico disse mesmo? O médico disse que era uma virose. E o que foi que afetou mesmo? Afetou esse órgão. Nossa, agora faz 10 anos e eu tô com um problema sério nesse órgão. Uau! Será que tem uma relação? Toda a relação. Estou fazendo esses exemplos para vocês entenderem o que é voltar lá no passado, vasculhar o seu passado, tentar entender essa condição que hoje você vive, porque ela precisa de luz. A doença precisa receber luz para que ela possa, a tua mente, a tua consciência e você participar conscientemente desse processo de cura. Porque só assim você pode estar olhando para esse passado e dizendo assim, esse rapaz, essa pessoa, né, que eu tive esse relacionamento que eu amei, até hoje eu acho que eu não esqueci, né? Você fica com aquela ponte. Eu acho que eu fiquei com muita raiva depois. Que mais que eu tive mesmo depois de alguns anos, eu ainda lembrava. Depois que passou tal determinada situação, puxa, eu ainda remoo isso até hoje. Será? Nossa! Olha só quantas pontes a gente pode fazer. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Quais são as relações, as conexões que a gente precisa fazer para que a gente tenha o despertar de uma nova consciência, porque somente com luz, com o despertar de uma nova consciência, nós poderíamos fazer aquilo que é de melhor por nós, que é assumir uma outra postura. E até a gente vai poder fazer a nossa própria cura. Mas como, Josimere, já fiz tanta coisa, já fui em tantos recursos, já fiz tanta terapia, já fiz tantas abordagens e nada resolveu. Não resolveu, talvez, porque você não abriu a chavinha do seu coração. As memórias mais profundas, elas ficam numa chavinha aqui, ó. Estão vendo? No timo, coração etérico. Muitas pessoas acham que é só no coração que as emoções fortes se encontram, né? Os sentimentos fortes se encontram. As emoções é no plexo solar. Mas os sentimentos mais profundos que eu guardo de situações que eu vivi, que me custaram muito na vida e que foram muito caras, que me trouxeram muito sofrimento, elas saem daqui, do coração. E elas aprofundam quando a gente não resolve. Quando a gente torna aquilo uma pendência emocional, ela vai diretamente aqui, ó. Aqui é o laríngeo, o cardíaco, o centro disso é o timo. É até você fazendo essa massagenzinha, faz aí você. Quando você faz essa massagenzinha, respira, tá? Você até sente uma dorzinha quando tem alguma coisa que tá bem acentuado no momento, né? Você sente até uma dorzinha aqui. Esse é o timo. É também responsável pela imunidade, Josimere? É responsável pela imunidade.
a imunidade fisiológica e a imunidade emocional. E nós adoecemos quando isso se unifica e se intensifica. E então, nós só temos uma saída, que é mergulhar nas memórias daquilo que não foi perdoado, daquilo que não foi resolvido, daquilo que não foi trabalhado por nós de nenhuma forma, que nós não assumimos uma postura assim pessoal, dizendo assim: nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos fazendo o nosso papel. A Andréia está perguntando se tireoide pode ser também. Se o nosso corpo, eu não costumo fazer essa interação porque eu não consigo, eu perco o raciocínio, mas eu vou responder a Andréia. Andréia, tudo que se relaciona no nosso corpo tem um fundamento de um gatilho. Eu chamo em consultório isso assim. Tudo tem um gatilho. Alguma situação tem a ver com algum gatilho, né? A tireoide, ela está muito relacionada à comunicação, a forma como a gente se expressa, né? E outras coisas mais, muito mais. Isso é só um detalhe. Então, a gente sabe que esse corpo, ele tem uma relação de memória celular e que para que ele fosse gerado e construído, com certeza, ele trouxe um quantum de memória do passado, de todas as experiências coletadas em todas as vidas. Então, às vezes, aquilo que você vive hoje não está tão relacionado à vida presente, mas é um conjunto de memórias celulares que co-criou, que construiu, na verdade, a cocriação é outro ato, que construiu, né, esse modelo que hoje a gente tem. Então, mudando a postura, né, digamos assim, quando a gente consegue fazer uma mudança de postura, a gente consegue mudar a engrenagem da essência celular e as memórias, elas são alteradas, né? O funcionamento celular, ele é modificado. Então, temos chance de mudar aquilo que nos acometeu ou que acomete como doença, tá? Mas, então, o que a gente faz? Além de voltar no passado, além de tentar vasculhar lá dentro nas nossas memórias, fazer essas relações de quando que a doença surgiu, a partir de quando que eu comecei a ter esse sintoma, né? Eu gosto demais da homeopatia, gosto demais de florais, eu tomei a vida inteira florais, né? E tomo ainda e não vou deixar de tomar, porque eles ajudam de forma profunda a gente a regular as nossas emoções e também a gente a ressignificar situações, né, memórias. E concomitante, eu uso homeopatia sim, eu tenho um bom médico homeopata, nutrólogo também, que eu faço esse conjunto para poder me ajudar a me ajudar, né? Então, agora, eu quero que vocês se sentem confortavelmente, que eu vou trazer um pequeno modelo, contribuindo com vocês aqui, tá? Que é uma técnica que eu utilizei em consultório bastante nos últimos anos, e eu quero ensinar vocês, é uma coisa muito, mas muito simples, gente, não tem segredo nenhum. Mas os mestres, né, trazem pra gente essas inspirações maravilhosas, e a cura quântica é quando você consegue jogar luz na situação. E eu vou explicar para vocês, fazendo um modelo junto a vocês aqui, mostrando e conduzindo vocês nesse caminho, tá? Nesse caminho, eu quero, quem puder, né? Só se você não conseguir fazer, mas você, se quiser, depois vai ficar gravada essa live. Infelizmente eu não consegui gravar concomitante, deu algum probleminha no meu celular. E essa live não vou conseguir colocar ela no canal. Depois eu vou achar uma forma de colocar no canal do YouTube também. Então agora é hora de você se abrir, né? E eu vou conduzir vocês
aqui numa meditação para que vocês possam treinar essa técnica de cura quântica, tá? Pessoal, tem aqui, acho que é Evandro, eu também, como eu disse, eu não costumo responder, o Evandro está colocando, deixa para nós, onde se adquire os florais. Os florais, existem vários sistemas, Evandro, vários sistemas, sistema de Minas, sistema de Saint-Germain, da Austrália, da Califórnia, do deserto, são maravilhosos todos. Eu gosto bastante, uso muito os florais de Minas, porque eles são muito completos. E eu não sei, esses dias eu indiquei floral para uma pessoa de São Paulo e ele não encontrou lá os florais que eu tinha indicado, só os básicos, né? Que seria aquela linha do Bach. E assim, a maioria dos sistemas florais, como Minas, por exemplo, eles têm assim, a referência do sistema de Bach, eles têm nos florais de Minas, mas tem muito mais, vai muito mais além, é muito completo o sistema de Minas, né? E tem especificidades de todas as formas em florais, mas depende de você encontrar na sua cidade, mas primeiro, antes de você encontrar uma farmácia que possa fornecer florais, você precisa de uma orientação terapêutica. Então, eu indico todos vocês que procurem na cidade de vocês, que eu sei que tem pessoas de todo o Brasil aqui, procurem na sua cidade uma pessoa que possa lhe atender, porque florais não é um trabalho de adivinhação, né? É um trabalho terapêutico. O terapeuta vai conversar com você, você vai colocar suas questões, aquilo que está machucando, aquilo que está mais aflorado, e vai orientar você nas flores, que o floral trabalha a emoção, né? E vai orientar você numa sequência de florais que possa estar trazendo o alívio de tudo isso. E o que eu sempre gostei de florais é que eles trazem o despertar de uma nova consciência. Então, a gente começa a refletir mais e melhor sobre o nosso funcionamento. Tomar florais, fazer terapia floral é autoconhecer, para ter autorrevelação, para conquistar o verdadeiro autodomínio na existência, ok? Então, depende de quem pode estar te ajudando aí na tua cidade, tá, Evandro? Bom, vamos então sentar confortavelmente na nossa casa, onde vocês estiverem, e vamos respirar. É bem rapidinho, 10, 15 minutinhos eu já encerro aqui para vocês. Procure ficar calmo agora e respire 3 vezes de forma bastante profunda. Cada respiração você vai tentar relaxar o máximo que você puder. Respire lenta e profundamente e solte os ombros, relaxe o corpo e se desconecte de tudo ao redor. Se concentre em você. Você agora é a joia do lótus sagrado do seu coração, ou seja, você é o ser mais importante desse mundo. E agora eu quero que você respire lenta e profundamente. E quando você expirar, você vai perguntar: o que preciso rever do meu passado? Respire novamente. Qual acontecimento do meu passado tem relação com a minha doença? De olhos fechados, ouvindo a minha voz, você vai pedir agora o apoio e a sustentação de um ser que você confia. Para alguns pode ser Jesus, para outros pode ser Mãe Maria, os anjos de Maria. Invoque agora seres de luz que você confia completamente e faça com que eles estejam muito perto de você
E junto com essa egrégora de luz e proteção, nós vamos chamar Arcanjo Miguel para todos vocês agora, para que nada nem ninguém contrário à vossa luz possa contra vocês nesse momento. Que somente o poder de Arcanjo Miguel tudo possa sustentar. E que a verdade seja revelada em seu coração, em sua mente. E que você possa agora perguntar, mas querendo ouvir a resposta. Qual acontecimento do meu passado pode responder, justificar a minha doença hoje? Quando isso começou? Desde quando eu estou doente? Porque você, fazendo um parênteses, pode continuar de olho fechado, só para esclarecer melhor. A gente está doente não a partir dos sintomas que surgiram da doença, e sim desde o momento que você vivenciou algo extremamente, profundamente traumático. E que esse trauma emocional, essa situação avassaladora na sua vida, ela justifica todo o estado de doença que você se encontra hoje. E essa doença pode ser física, mental, emocional ou espiritual. Agora você vai pedir, abra o coração, para você estar naquele dia, naquela hora, como um espectador da cena do que aconteceu. Você está olhando de fora tudo o que está acontecendo. E agora você vai se conectar com o seu coração e vai olhar para todas as pessoas envolvidas que te ofenderam, que te magoaram, que te machucaram. As pessoas que você ofendeu, que você reagiu, que você devolveu tanta ofensa. E você vai olhar de fora o quão doloroso tudo isso foi. E você e essas pessoas que são tão dadivosos, com tantos dons, virtudes e talentos, ali naquele momento, vocês se concentraram no pior de vocês. Mas no fundo do coração e da alma, você sabe que você é perfeito e que essas pessoas também o são. E que você deseja agora. Na sustentação de Mãe Maria, na sustentação de todos os anjos de Maria com Arcanjo Miguel e todos os seres de luz, com Arcanjo Rafael, o anjo da cura, você abre seu coração e pede que a luz do seu coração amoroso, compassivo, talentoso em amar, talentoso em perdoar, talentoso e desejoso de dissolver agora, definitivamente, esses conflitos, você vai receber muita luz. E essa luz vai trazer paz ao seu coração. E essa luz que vem do alto, que passa pelo seu coração e anula, acalma, dissolve e elimina toda essa memória dolorosa, esse seu coração compassivo vai irradiar uma luz muito grande na direção daquela cena, daquele seu eu e de todos os envolvidos. E se você desejar, você pode até fazer assim, impor as mãos e sentir que a luz sai da sua mão e vai diretamente no coração daquelas pessoas todas envolvidas. Isso é colocar luz na situação. Somente a luz pode curar. Somente a luz pode regenerar.
Somente a luz pode ancorar o amor necessário, porque dentro do amor e através do amor o equilíbrio se estabelece. E essa luz é tão intensa, que envolve todas as pessoas, formando uma grande esfera de luz, tornando tudo que essa cena representa numa grande chama de luz branca pura e cristalina. Agora toque o seu coração e perceba como você não está olhando para aquela cena da mesma forma. Alguma coisa mudou em você. Porque, na verdade, você aceitou a luz. Você aceitou olhar para aquelas pessoas de uma forma um pouco diferente do que você olhou naquele dia. E esta é a chave: colocar luz em todas as situações da nossa existência que nos magoaram, machucaram, ofenderam e nos destruíram. Porque nos colocaram num funcionamento ofensivo com a vida, num funcionamento extremamente ofensivo conosco mesmos, e nós mudamos a nossa forma original de ser. Ficamos mais amargos, ficamos mais grosseiros, explosivos. E será que é assim que a gente quer continuar a ser? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje você possa escolher como você quer trilhar a partir de hoje o caminho. Talvez você não esteja pronto para perdoar ninguém, mas você precisa abrir agora essa porta do seu coração para você começar hoje numa grande construção de auto-perdão. Você precisa segurar na sua mão agora. Você precisa olhar para você de um outro jeito. Você precisa mudar a visão que você tem de você desde aquele evento. Porque se você quer que o mundo veja você diferente, a primeira pessoa que precisa mudar a visão é você mesmo. Coloque luz na situação. Coloque luz no momento causal, no momento traumático que você viveu. E se abra para olhar para estas pessoas de uma outra maneira a partir de agora. Peça a oportunidade de olhar para elas e olhar e enxergar dentro delas o melhor que elas possuem, e não tudo aquilo que você traz como uma única memória delas até hoje. Porque para você mudar você mesmo, você precisa também olhar o mundo diferente. Depende somente de nós. Coloque luz nas situações, em todas as situações, e repita várias vezes essa mesma meditação com esse mesmo tema, até que você sinta-se mais leve. Que você possa dizer: eu realmente estou olhando para essa situação de uma forma um pouquinho diferente. Porque é só você que pode co-criar uma nova forma. E por que isso é possível hoje? Porque o planeta está em quinta dimensão. E tudo aquilo que nós minimamente intencionarmos, nós temos um grande poder sobre isso. Só depende de nós. Todas as situações que nós vivemos, pessoal, todas as situações que nós vivemos, elas têm muitas memórias,
faces fractais de um mesmo momento. Quando a gente vivencia algo bastante doloroso e difícil, é uma forma que o espírito, que a alma consegue ordenar como se a gente explodisse naquele momento. Então, nós nos multiplicamos em vários eus fractais de alma. Então, é preciso que a gente faça muitas vezes um processo de perdão, porque a gente faz isso em camadas, até que a gente consiga atingir todo esse desdobramento dessa situação e recolher todos esses fractais que a gente tá perdido, tá em elos, né? Como balõezinhos, um aqui, outro lá. E a gente, quando que a gente vai reunir isso? Quando o nosso coração, a nossa base emocional, ela estiver em paz, em harmonia. Automaticamente, por força de atração, nós trazemos para nós tudo aquilo que somos nós. Por isso que a gente diz que nas mudanças que o planeta está tendo, ele está dando muitas oportunidades de unificação álmica, né? E isso é um fato. Eu trabalhei muitos anos com isso. E a gente que lembra, né, do processo como era, quanto mais próximo, né, dessa mudança da era de aquário, da oficialização, dessa proximidade da frequência estar sendo tão elevada, a gente lembra, né, põe na memória e lembra o quão acelerado foi ficando os últimos anos de atendimento num padrão completamente diferente de quando eu comecei, né? É muito diferente, porque a luz, ela é muito intensa. E quanto mais luz, maior é a possibilidade de libertação do sofrimento. Ao ponto de que nós viveremos num mundo onde não haverá mais doença. Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento. Só haverá o amor. Porque nós vamos cada vez mais escolher somente o amor. E a gente vai expandindo a consciência, entendendo o melhor funcionamento de tudo, e a gente vai se desapegando da forma viciosa e viciante que nos coloca em situações de sofrimento, né? Porque a gente percebe, é bobagem isso, quanta ignorância eu tive naquela situação. Eu não posso mais agir assim, né? Um ser desperto, ele vai trazendo esse tipo de conceito. Nossa, por que eu fiz isso? Hoje eu jamais faria. Não é isso que está acontecendo com a gente? A gente não está se apegando, de repente, não está se percebendo com esses pensamentos? Alguém está ligado em mim aí? Não está acontecendo isso com a gente? Claro que está. A gente está, sim, a gente está dizendo, puxa, eu estou mudando. A gente está identificando cada vez mais, a gente está identificando a mudança que está ocorrendo na nossa vida. Gente, eu vou fechando aqui, tá ficando um pouco longa essa live. É que eu me empolgo, né? Eu adoro. Eu sinto muitas saudades do consultório, muitas saudades. Sempre amei estar ali. Eu só deixei mesmo porque é humanamente impossível fazer todo o trabalho que eu tenho. E, né, o consultório também. Então, eu tive que abrir mão, né, para que eu pudesse ter uma vida um pouco mais saudável. Bom, eu não sei quando que eu retorno aqui, mas provavelmente perto da Páscoa eu vou dar uma palavrinha aqui, sim. A gente está na Quaresma, é tempo de ressignificação, é tempo de renascer, um novo ser dentro de você. É um momento muito forte, a Sexta-feira da Paixão, um dia que eu faço o Festival do Filho, né, de Jesus, o despertar da consciência de Jesus, trazendo isso à Terra. E
Só que o Festival do Filho é um pouco íntimo, né? Mais para o grupo da fraternidade que eu coordeno. Mas eu vou dar um jeitinho de dar uma palavrinha para vocês sim, porque nós estamos chegando nesse momento dentro de um ciclo totalmente novo, aonde nós estamos explodindo e vai explodir agora as revelações de tudo, todo o sistema vai. Eu estou sentindo que está muito perto, as coisas vão, a gente vai ter uma grande mudança e a gente está no momento de viver e de nos colocar num coração leve, puro e pacífico como Jesus, que é o que Ele pede para a gente. A gente precisa alcançar essa paz interior. Jesus tem um pequeno mantra que Ele me deu, que é paz, paz, aquieta-te. Qual é a primeira vez que Jesus falou isso? Ih, Jesus, acho que eu não entendi o que você está falando. Ele falou, respira. Respira, filha. Eu respirei. Aí ele falou, não, respira de novo. Respira com verdade. Até que você sinta leveza no coração e aí você repete. Paz. Aquieta-te. Você mergulha num sentimento de paz profunda. E parece que a gente abraça Jesus nessa hora. Sabe o que eu digo sempre? Que eu sou uma pessoa muito abençoada e protegida. Porque estar perto de Jesus, de Maria, como eu vivo nesse mundo dos mestres, é um presente divino todos os dias. E eu desejo a vocês que Jesus agora, como a gente falou nele, né? Eu senti que ele já está aqui pertinho. Eu desejo que Jesus entre na casa de vocês agora, que esteja com vocês e leve a você a resposta que você precisa para a sua cura. Peça com muito amor, porque eu tenho certeza que você vai obter a resposta. Gente, amo vocês. Beijo no coração de todos. Obrigado por estarem aqui. Estamos juntos. E aquilo que eu sempre digo, não dou mais conta de responder, infelizmente, as respostas do canal do YouTube. Eu tento responder aqui os directs que me mandam, tento fazer o meu melhor quando sobra um tempinho, mas eu vou no meu ritmo, porque realmente o volume é grande de trabalho, mas eu amo e é isso que eu sou. Um beijo no coração de vocês todos. Fiquem em paz, na paz de Jesus.